Olá, sejam muito bem-vindos, internautas, ao nosso canal do YouTube Eu no Mundo. Eu sou a Mariângela Araújo. Sou Jefferson Santana. E nós estamos aqui para convidá-los para esse convite ao diálogo. E nós vamos falar um pouco sobre esse tripé que norteia nossa proposta de diálogo para vocês, que é família, relações e projeto de vida. Como que esses três temas estão configurados na sua vida, nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão aí em volta. Exatamente. E dentro dessa contextualização, né, que nós fizemos para você, internauta, nós retiramos, né, a melhor definição do que é família, né, que sob o contexto dessa definição, não tão acadêmica, mas para que nós conseguimos nos posicionar, né, dentro desse tema. Se é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, grupo de pessoas com ancestralidade comum e pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção. Lembrando que nós temos mais de 100 tipos de famílias. E essa conversa com você a respeito de família, vamos começar sobre questionamentos, né? Porque nada melhor que a gente falar de família pensando na nossa, porque acreditamos que a família do outro é sempre melhor que a nossa, ou que é pior que a nossa, ou que a nossa família é toda desestruturada, ou que ela tem algum problema em si, problema lá. Então a gente tem alguns questionamentos para vocês, né? O que é família para você? Acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se posicionar, que você tem que rever, né? O que você pensa a respeito dessa sua família, como você se enxerga e como você se enxerga dentro desse contexto familiar, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: às vezes acreditamos que nosso pai não é tão legal, que nossa mãe não é tão legal, ou que nós deveríamos fazer tal coisa e não conseguimos fazer, ou que a gente não tem a família que deveria ter, enfim, N pensamentos. Só que nós temos que aprender a nos nortear, a nos posicionar, a saber em qual contexto nós fomos criados, qual contexto que nossos pais foram criados, a bagagem que cada um deles tem, as suas experiências e aprender com cada uma delas, né? E às vezes também você se questionar se você também quer ter uma família dentro desse padrão, né? Pai, mãe, filhos, ou pai, filhos, mãe, filhos, independente dele qual seja. Mas também há casos que você não quer, você quer uma carreira, vamos dizer assim, solo. Não tem problema algum, contanto que você esteja bem consigo mesmo em relação a isso. Outra coisa, né? Você pensando também no seu papel familiar, porque às vezes nós cobramos muito nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, né? Só que nós não nos posicionamos frente a qual papel dentro desse contexto familiar que nós possuímos, né? Porque temos que pensar que eles se dedicaram um tempo a nós, né? Temos que pensar dentre as bagagens que cada um deles tiveram, as experiências, do que nós vivemos juntos, do que vocês viveram, né, das experiências boas ou ruins que vocês tiveram, que a gente tem que aprender a retirar essas coisas ruins, retirar essas como experiência. Quando eu falo retirar, não é a gente apagar, passar uma borracha, mas tirar isso como experiência de vida, para que a gente adote essa experiência positiva, essa experiência negativa, próxima geração. Aquela sua próxima família que você vai vivenciar alguns aspectos novamente. A respeito dessas, quando a gente fala dessas próximas relações, né, a gente tem que começar agora a entender o que tem-se, né, como a gente pode configurar relações. Mariângela? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão difundido, sobre algo que permeia toda a nossa vida, que é como nós nos relacionamos. Então, para isso, a definição de relação é uma correspondência ou conexão entre algo ou alguém com outra coisa ou outra pessoa. Existem outras definições no campo da ciência, da literatura, porque a relação ela também descreve um relato de algo ou a correspondência entre um fenômeno e outro, mas como se trata de relações humanas, é a sua relação com o outro, de que forma eu me vejo, como que eu estou inserida naquele contexto, eu me sinto pertencente a determinado espaço, a determinado lugar. Então, alguns questionamentos nós vamos fazer a você. O primeiro é: como eu me relaciono comigo mesmo? Já parou para pensar? Já parou para pensar como você se vê, de que forma você se vê, como o outro
outro te percebe dentro daquele espaço. Quando você vai se comunicar, você se comunica com o outro, você se relaciona com o outro, tudo vai depender de como você se vê. Exatamente. Muitas vezes o outro percebe aquilo que nós demonstramos, mas a questão é que às vezes nós não sabemos o que demonstramos. Nem como demonstrar. Nem como demonstrar. Como eu me relaciono com o mundo, de que forma eu me relaciono. No dia a dia, eu consigo perceber isso? Como que é minhas relações familiares? Então, o Jefferson acabou de dizer que a família é a primeira instância socializadora, é o primeiro modelo, seja ela composta pelo que for, a estrutura que ela tiver, é ela que te demonstra primeiramente como você vai se relacionar com as outras pessoas. Depois que vem essa família, que vem a sociedade como segunda instância socializadora, e essa sociedade é dividida em estratificações, que é a escola, que é o contexto social, que é a religiosidade, o trabalho e o seu grupo de amigos. Então, essa instância socializadora vai definir como que você se posiciona e você precisa saber como que é as suas relações dentro de tudo isso. Como eu me vejo vai impactar diretamente como o outro se vê. E você, na hora que vai se posicionar, precisa saber quem é você, com quem que você, o que você quer, para onde você vai, quando você acorda todos os dias, você acorda para quê? Para fazer o quê? Eu estudo, eu trabalho, eu tenho uma família, para quê? E mais do que para quê? Para onde eu vou chegar e de que forma eu quero chegar. E para explicar um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre projeto de vida, que é algo que você também parou para pensar? Exatamente. Já começamos com o questionamento: qual o seu projeto de vida? Será que você tem um projeto de vida? Será que você não tem? Vamos pensar numa sequência. Quando falar a palavra projeto, a gente lembra de sequenciamento, lembra de estratificações, segmentos, enfim. A gente tem que, muitas vezes, não todas, tá? Mas muitas vezes nós temos que tratar a nossa vida como uma empresa. Que nós devemos cuidar dessa empresa, nós devemos cuidar do relacionamento que essa empresa tem com os concorrentes, com os parceiros, com os fornecedores. Então, tratar a nossa vida como empresa ajuda em diversos segmentos. Você planejar as coisas, você planejar o seu dia. Já parou para pensar como é planejar o próprio dia? Você saber que você tem N atividades para fazer, N atividades às vezes para entregar, para que você tenha um desperdício energético, não um desperdício, mas um gasto energético atribuído em cima disso, e como que você vai canalizar. A partir desse planejamento de vida, desse planejamento do nosso projeto de vida, é que nós percebemos aonde nós queremos chegar. A gente delimita, a gente pode não estar no começo que nós gostaríamos, mas a gente entende aonde nós queremos chegar. Então, quando nós sabemos aonde nós queremos chegar, a gente consegue o quê? Trilhar os caminhos. Pode ser um caminho mais árduo, pode ser um caminho menos árduo, que tenha mais gasto energético ou não, pode ser com a ajuda de pessoas ou em carreira solo, não há problema algum. Contanto que você delimite aonde você quer chegar, que você haja, que você crie, você harmonize o seu ambiente para isso, para que você tome alguma ação na sua vida, que você consiga gerar o seu tempo, que você consiga entender os valores humanos atribuídos nesse seu caminho. E o que você tem para si também como valores. Porque às vezes o que eu tenho para mim como valores pode não ser o que a Maria Angela tem como valores para ela, ou que o seu pai ou a sua mãe também não tenham como valores para eles. E entender que esse sistema funciona de forma fusional, funciona em conjunto. E tem a nossa grande capacidade harmônica é o quê? Entender esse sistema de equilíbrio e fazer com que ele haja a nosso favor em cima do quê? Desse nosso projeto de vida, em cima dessa missão que a gente tem a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Então, entendendo esse nosso tripé, nós conseguimos caminhar, nos equilibrar, porque nenhuma cadeira funciona só com duas partes. Então, precisa ter, quando nós temos 3 pontos de apoio, 3 eixos, a gente precisa que esses 3 eixos estejam no mínimo da mesma altura ou com a mesma harmonização para que não haja queda de quem for sentar em cima. Certo, Maria Angela? Com certeza. E esse eixo, como foi dito, ele precisa ser harmônico.
para ele ser harmônico, nós temos que refletir e dialogar muito, porque dialogar não é tarefa fácil. Nós vivemos numa sociedade onde as coisas são impostas ou são colocadas e isso não te dá direito de escolha. Então, para você ter um direito de escolha e poder repensar sobre o seu papel, sobre a família, sobre as relações e sobre o projeto de vida e, sobretudo, pelas prioridades que esse projeto de vida pede da gente a curto, médio e longo prazo, nós temos que saber um pouquinho de quem nós somos, né? É uma pergunta que vários se perguntam, você se pergunta, nós também nos perguntamos, às vezes o tempo todo, mas é uma pergunta que não é fácil de ser respondida, porque nós estamos aí no modelo social onde nós somos estimulados o tempo todo por tudo, por meio de uma sociedade, por meio das mídias sociais, do processo de comunicação, tudo está aberto em tempo real e o tempo todo tudo. Como que fica a minha personalidade dentro desse monte de estímulos? Exatamente. E só relembrando, né, um questionamento que veio nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, é como você está empregando o seu tempo. Será que você está empregando o seu tempo de uma forma positiva, em busca das suas metas, do seu objetivo final, da sua missão, aliás, do seu ponto comum, né, do seu ponto-chave, ou de uma forma negativa? Porque muitas vezes a gente acredita que, olha, o sistema não me ajuda, a sociedade não me ajuda, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Enfim, né? Temos N situações que estão ali para tirar nossa atenção, para nos prejudicar, para tirar o foco daquilo que realmente almejamos. Então a gente tem que pensar que quando nós criamos um ponto, né, um objetivo, um ponto final, essa nossa caminhada, esse nosso trilhar esse objetivo é trabalho de formiguinha, é grão em grão. Então você tem que se posicionar, saber que aquele gasto, né, pode ser proveitoso, né, aliás, proveitoso ele será, mas ele pode ser árduo, né, e você enfrentar com cabeça erguida, você enfrentar com coragem, com saúde, cuidando de você mesmo também, sempre, né, você se priorizando, para que no final dessa caminhada você chegue a esse objetivo e se questione, fala assim, olha, consegui, né, chegar a esse ponto, qual é o meu próximo ponto? Para você não perder o sonho. Então, essa é a nossa proposta frente ao trabalho que faremos na sequência de vídeos. Isso mesmo. E estamos aqui novamente, vamos insistir até você compreender aí de casa, do trabalho, da faculdade, que é um convite para você pensar. Porque vários lugares, várias pessoas, várias situações te convidam para isso, mas nós estamos aqui falando que você pode fazer parte. Que a sua bagagem, pela sua experiência de vida, seja ela positiva ou não, vai acrescentar a nossa experiência de vida. E nós vamos poder fornecer para você elementos que serão úteis no dia a dia. Porque se eu saio de casa, se eu trabalho, ou se eu saio para procurar trabalho, eu tenho que saber quem sou eu no mundo. O que eu quero nesse mundo. Porque se eu não consigo minimamente responder essa resposta, o mundo vai lá e te traz um modelo já pronto. E aquele modelo pronto talvez não sirva para você, porque você é único. Exatamente. Então, para finalizar o nosso vídeo, a gente vai deixar um questionamento para cada situação, né? Qual é a sua família? Que família você tem? Qual o relacionamento que eu quero para mim? E qual o seu projeto de vida? Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos e valorizem quem vocês são. Tchau, pessoal.